Bom dia, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto, também saudando os irmãos que estarão nos vendo e ouvindo pela internet. Então, vamos estar de pé na presença do Senhor para juntos nós fazermos um clamor, orando, uma oração. Nosso Deus, seja bendito o Teu nome, por mais essa manhã, aonde estamos reunidos para, com alegria nos nossos corações, estarmos diante da Tua presença, com louvores, ó Deus, com gratidão, ó Pai, e nós pedimos pela Tua misericórdia, que o Senhor seja conosco, manifestando em nós o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, para que com ousadia nós possamos abrir os nossos lábios e glorificarmos e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estejam sentados. Nós vamos então iniciarmos o nosso período de louvor com o louvor 58. Vem o Senhor, a minha vida oferecer. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer, de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Vamos ter, irmãos,
uma oração em louvor e glorificação ao Senhor por essa oferta viva que foi o Senhor Jesus pelas nossas vidas, que nos dá acesso à sua presença e hoje estamos aqui reunidos para o seu louvor. Uma glorificação ao nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Seja louvado o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Mais um louvor, vamos louvar ao Senhor. Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho? Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho? Senhor, quem são aqueles que vêm cismando, vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho. O mundo já não me serve, a minha alma está soluçando. Senhor, tu não me deixes ficar no mundo sempre sofrendo. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho. Eu quero também ser um deles, felicidade no coração. Seguir aquele caminho sem sofrimento e de salvação. Aleluia, Senhor. Senhor, Quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, Eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos entoar este cântico ao Senhor. Louvado seja o Senhor. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome grande
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós vamos encerrar o nosso período de louvor com mais um hino, ainda que a figueira não floresça e o fruto do campo não apareça, mas louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Seja louvado o teu nome, Pai. Ainda que a figueira não floresça e o fruto do campo não apareça, ainda que a vide o seu fruto não dê, e nos passos verdes eu não possa ver, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, no Senhor que é a minha fortaleza, e nos lugares altos faz a minha habitação. Não temerei, Ele é a minha força. Caminharei e viverei em sua presença. Não temerei, Ele é a minha força. Caminharei e viverei em sua presença. Alegrai-vos, filhos de Sião. Glória a Deus. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele a chuva nos fará descer, e os vossos pastos se renovarão. Glória a Deus. As vossas eiras se encherão, vossos lagares transbordarão, vós comereis, vos fartareis, o nome do vosso Deus não temerei, Ele é a minha força. E viverei em sua presença. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o teu nome, ó Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Bendito é este Deus que um dia nos salvou. Glória a Jesus. Nós queremos cumprimentar mais uma vez a todos os irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo através da internet, com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a todos neste momento a estar de pé
em reverência à palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo o que escreveu João, Evangelho de João, capítulo 6, João, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Leremos até o 48. Se nos diz a palavra de Deus: E Jesus lhe declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Não é Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo: Desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do meu Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Fechamos os nossos olhos. Senhor, nós oramos a um Deus que é bom, que é justo, que é correto, um Deus que antes de nós o conhecermos, já nos conhecia e nos buscou e nos separou para que nós pudéssemos compreender a grandeza de um Pai tão maravilhoso. E nós pedimos, ó Pai, do fundo do nosso coração, que possamos compreender a Tua Palavra, que ela venha falar aos nossos corações. Aplica, ó Pai, em nossas vidas, porque nós cremos que o Senhor se faz presente neste lugar. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo do Apocalipse, a Bíblia ela vai relatar homens pecadores que foram alcançados por uma graça de um Deus misericordioso. Desde lá do passado, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores,
dos grandes avivalistas, nos nossos dias da igreja moderna, todos foram salvos pela graça de Deus, pela fé mediante o Filho do Homem. E nesta manhã nós iremos falar sobre a graça, o fundamento da nossa salvação. Porque quando nós olhamos para o decorrer da história e quando se fala neste assunto, nós vimos muitos debates, desde lá do quinto século, aonde Santo Agostinho debateu com Pelágio, decorrendo ali na Reforma Protestante, Martim Lutero com Erasmo, e passando o tempo, o Sino de Dort, onde reuniu ali para tratar deste assunto da graça, aonde que muitas das vezes nós lemos e nós não compreendemos a um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão justo, pode salvar pecadores como nós. Porque aqui não há nenhum justo, não há nenhum bonzinho, todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. A palavra fala que não existe um justo sequer, não existe um justo, nem um pastor, nem um obreiro, todos pecaram e todos foram separados de Deus, todos, desde Adão até a última criança que está nascendo agora, nesse segundo, todos pecaram. A palavra fala que se cada um de nós estivéssemos no lugar de Adão, nós também faria como ele. Porque Adão viveu no paraíso, não conheceu o pecado, mas mesmo assim pecou. Nós já vivemos no pecado, em dias, em mundo, aonde o príncipe deste mundo reina. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, que não depende de mim, não depende de você, não depende desta igreja, mas depende unicamente do nosso Pai, do nosso Deus, daquele que um dia nos resgatou. E nós encontramos neste texto em que nós lemos 5 verdades. E a primeira verdade que nós podemos encontrar é a depravação total de todo homem. Eu peço que os irmãos leiam comigo no versículo 36, que diz: mas como já vos disse, vós me tendes vistos, e mesmo assim não credes. Meus irmãos, quando os reformadores se reuniram ali no Sino de Dort e foram tratar da depravação total, eles não queriam dizer que o homem em si, toda a humanidade, não vale nada. A depravação total trata que o pecado, ele entrou em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida foram atingidas, primeiramente, a nossa razão, segundo, a nossa emoção e terceiro, a nossa vontade. O pecado, ele entrou e ele corrompeu o homem, ele corrompeu o sistema e ele vem corrompendo. É por isso que a palavra em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer que todos estamos mortos, todos estamos mortos, todos, em nossos delitos, em pecados. Mas um dia aprova este Deus nos resgatar. Aquele que é morto, se eu perguntar aos irmãos, se os irmãos forem no cemitério e gritar
A não ser que tenha alguém vivo lá, trabalha, ou alguém que está ali, vai responder. Porque morto não responde, morto não tem vontade. A pessoa que é morta, ela não faz escolhas. Era essa a minha e a sua condição. Não fui eu, não foi você que escolheu a Deus. Por mais que nós fôssemos pessoas boas, entre aspas, para a sociedade, não fomos nós que o escolhemos. A palavra fala que Ele que nos escolheu, Ele nos escolheu primeiro. Eu não sei explicar o que Deus viu em mim, mas antes de me formar, antes de criar o mundo, Deus já havia nos separado, cada um de nós. E antes de Deus criar o homem, Jesus Cristo já tinha sido morto e ressuscitado. A palavra fala, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de o mundo ser fundado, Jesus já havia vindo, morrido, ressuscitado. Mas como é que eu consigo explicar isso com a razão humana? Porque o tempo de Deus não é como o nosso. Nós vivemos no tempo contado. Nascemos hoje, daqui a alguns anos morremos. Consequência do pecado original, porque o homem ele foi criado para viver eternamente. E quando o homem ele recebe o Senhor, ele recebe a Deus na sua vida, ele aceita como o único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus, ele recebe ali toda a sua justiça, todo o benefício de Jesus. A nossa morte é transferida para Ele e a vida dele é transferida para nós. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Meus irmãos, no versículo 44, vai dizer no texto, a impossibilidade humana total de ir a Deus. A palavra fala, ninguém. Esse ninguém é ninguém mesmo, do grego ninguém. Pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Sabe aquela conversa que nós ouvimos? Eu escolhi a Deus, eu escolhi estar na presença de Deus. O texto não diz isso. Ninguém pode ir a Deus, ninguém pode ir a Jesus, ninguém pode conhecer o Jesus verdadeiro se o Pai que está no céu não o levar até Jesus, não revelar Jesus. Você pode conhecer um Jesus histórico, um Jesus da religião, mas o Jesus da palavra de Deus, o Jesus que pisou aqui, o Jesus que morreu, ressuscitou, você só consegue crer nele pela fé, mediante aquilo que Deus colocar no seu coração e no meu coração. Ninguém pode ir até Jesus se o Pai que o enviou não o trouxer. É isso que o texto fala, e continua dizendo, e eu ressuscitarei no último dia. O diabo, ele cegou o entendimento de toda a humanidade. Nós olhamos aí lá fora, o mundo, com tanta tecnologia, procurando, as pessoas querem viver mais anos, as pessoas querem um conforto melhor, as pessoas querem uma vida sem tristeza, querem as soluções de todas as suas dificuldades. A Bíblia promete tudo isso, mas o inimigo de nossas almas cegou o entendimento de todos, de toda a humanidade. O homem não pode escolher a Deus, porque quando cada um de nós nascemos, nós já nascemos escravos, primeiramente do pecado, do diabo. Sim, todo mundo nasceu escravo. Jesus, quando ele veio na terra, ele pega a nossa dívida e ele rasga na cruz do Calvário. Aquilo que você devia, a sua escravidão, Jesus ele compra com alto preço. O sangue de Jesus é derramado e toda a minha dívida e a sua dívida é paga. Jesus pagou. É por isso que nós recebemos a sua justiça.
A segunda verdade que esse texto relata é a eleição incondicional. No versículo 37, leiam comigo. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Meus irmãos, você e eu somos um presente de Deus Pai para Deus Filho. Deus presenteou Deus Filho com cada um de nós. A palavra fala: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Todo aquele que Deus separou para a salvação, virá a Cristo. Mas como assim, meu irmão? Todo aquele que Deus elegeu para a salvação, virá a Cristo. Às vezes você prega o Evangelho para alguma pessoa, ou a pessoa ela cresce na igreja, ela conhece a Deus, mas se aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, foi um presente de Deus para Jesus, em determinado momento, aquela pessoa vai a Deus. Ela tem a sua vida regenerada, transformada, porque todo aquele que Deus dá a Jesus, um dia virá a Cristo. Não importa a idade, um dia ele vai chegar e vai se apresentar diante ao Filho, ao Deus Filho. Meus irmãos, algumas pessoas recebem esse chamado em determinado momento da sua vida. Eu não sei qual foi a sua experiência de conversão, eu sei a minha, mas antes de eu me converter, eu ouvi o Evangelho muitas das vezes, mas ouvir aquelas palavras não me trouxe a conversão. Mas em determinado momento da minha vida houve um clique, o Espírito Santo entrou na minha vida, como entrou na vida de cada um, e tem entrado e tem operado. E a palavra fala: todo aquele que o Pai deu ao Filho um dia, o dia está determinado na eternidade, vai até Jesus. E continuando, você não é um eleito de Deus porque você crê em Jesus. Você crê em Jesus porque você é um eleito de Deus. Há uma diferença. A eleição, ela procede à fé. A eleição, ela procede à fé. Meus irmãos, nós não sabemos como que Deus, quais são os critérios de Deus para salvar o homem, o que Deus estabeleceu na eternidade. Há muitas coisas que para nós não está claro. É por isso que nós devemos viver aquilo que está escrito, sem acrescentar e sem viver e sem colocar na palavra de Deus os nossos pensamentos humanos. Está escrito, nós cremos. Não está, são conversas fiadas, são conversas do homem. A terceira verdade deste texto, que foi tratado ali no Sino de Dort, é a expiação limitada. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo no versículo 37. Novamente: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Leiam comigo também o 40. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, Cristo morreu na cruz, não para possibilitar a sua salvação. Cristo morreu na cruz para me salvar e te salvar. Porque se a salvação tivesse nas nossas mãos, nós nunca iríamos escolher a Deus. Conforme eu falei, morto não tem escolhas. Deus morreu, Jesus morreu, o Deus Filho, para nos salvar. Se fosse para possibilitar isso, eu queria abrir aqui um parênteses.
Se a salvação dependesse de nós, das nossas atitudes, das nossas escolhas, não valeria o sacrifício de Cristo. Cristo viria à terra e falar: cumpra essas exigências, cumpra tudo o que está aqui e vocês serão salvos. Mas a palavra fala que o Deus Filho, Ele atravessou o cosmo, Ele se tornou carne, Ele sofreu as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E na noite que Ele foi traído, quando Ele estava orando, a palavra fala que o suor dele se transformou em sangue, Ele suava sangue, porque tudo aquilo que estava sobre a nossa vida, já há 2000 anos após, 2000 anos de história de igreja, e nós não sabemos quanto mais, todo o pecado daquele que crê em Jesus, daquele que Jesus salvou, foi transferido para Cristo naquele momento. O justo se fez malfeitor por amor a mim e por amor a você. Quando você ouvir aquela conversa que o Deus do Velho Testamento é um Deus raivoso, é um Deus maldoso, não creia, porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que antes de criar o homem havia já criado o projeto de salvação e de resgate. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. O homem só cumpriu com uma exigência de Deus. Para que nós possamos entender, e já adiantando, o que é expiação. Lá no Velho Testamento a expiação era o seguinte: passava-se um ano, o homem trazia um cordeiro de 1 ano sem mácula, e ele impunha as mãos na cabeça daquele cordeiro, povo judeu, e o pecado daquele homem ou daquela mulher durante aquele ano era passado para aquele animal. Aquele cordeiro era morto, o sangue ali era levado ali para o propiciatório, para purificação, para perdão dos pecados. Isso acontecia ano após ano, todos os anos. Mas um dia veio da eternidade o Cordeiro de Deus. Este mesmo evangelho fala, João cita: eis o Cordeiro de Deus que tira todo, mas todo o pecado do mundo. Não é meia dúzia, é todo. E Ele morreu uma só vez, em favor da minha vida, em favor da sua vida. E quando Jesus estava ali, todos os nossos pecados foi transferido para Ele, e a sua justiça foi transferida para nós. E hoje nós somos justos, não pelas nossas obras, porque ainda com o Espírito Santo, ainda com o novo corpo do novo nascimento, ainda nós somos falhos, ainda nós temos fraquezas, ainda nós estamos no corpo da carne, corpo corruptível. E continuando, a morte de Jesus foi uma morte vicária. O que significa morte vicária? Morte substitutiva. Sabe quem era para estar naquela cruz? Eu e você. Mas Cristo toma o nosso lugar. Toda a ira de Deus, toda a ira de Deus é imposta em Jesus, e Jesus leva sobre si. E naquele momento Ele satisfaz a vontade de Deus Pai. Agora, quando Deus olha para a vida de cada um, Ele não vê vida de homens pecadores, mas Ele vê Jesus na vida de cada um de nós. É por isso que Paulo ele fala em uma das suas cartas: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Foi um alto preço, meus irmãos, um alto preço, preço de cruz, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu no lugar dos nossos pecados. E agora, Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há mais uma verdade tratada no Sino de Dort, naquela reunião: a graça irresistível.
Leiam comigo novamente o versículo 37, para que nós possamos frisar: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Esse projeto não pode ser frustrado no meio do caminho. É por isso que a salvação não depende de nós, não é obra da minha escolha. Uma hora eu escolho Deus e uma hora eu não escolho Deus. Não existe isso. Uma hora Deus é meu Pai, outra hora Deus não é meu Pai. Uma hora eu perco a salvação e outra hora eu não perco a salvação. O verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele tem prazer em agradar aquele que o libertou da escravidão do pecado. Aquele que foi resgatado por Cristo, aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que nasceu de novo da água, aquele que nasceu de novo do Espírito, aquele que não é mais filho da carne. Pecamos? Pecamos. Você pode encontrar às vezes pessoas que em determinado momento dão uma desviada no rumo da sua vida. Pode acontecer, mas não é o método de ser cristão. Mas nós sabemos que todo aquele que vai a Cristo, de maneira nenhuma Cristo rejeitará. Um dia você foi até Cristo e você se arrependeu do fundo do seu coração, e você o aceitou como seu único e suficiente Salvador, e você conheceu essa graça irresistível. Como não amar a este Deus que deu a sua vida por cada um de nós? Como não amar esse Jesus? Ninguém pode arrebatar as ovelhas da minha mão, diz Jesus. Na oração sacerdotal, Jesus ele fala: eu oro não para o mundo, mas eu oro para aqueles que ainda vão crer em mim, para aqueles que o Pai me deu. A experiência que cada um de nós tivemos, é a experiência que muitos estão tendo neste momento, nos bares da vida, nas escolas. Nós não sabemos como o Espírito Santo age, mas o Espírito Santo vai, e Ele toca no meu e no seu coração, e um dia nós olhamos e toda a escama é caída dos nossos olhos, é retirada, e Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que pulsa, um coração de sentimento, um coração que vive agora para a glória de Deus, um coração que quando vê o pecado, sente tristeza. Esta glória, esta graça, este favor imerecido, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos este favor de Deus. E se tiver um aqui que fala que é merecedor, a gente pode colocar a auréola na sua cabeça, porque a palavra fala que não existe um justo na terra, todos nós pecamos. E a palavra fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Epístola de João, a primeira epístola de João. E continuando, eu gostaria de ler com os irmãos no versículo 65 deste mesmo capítulo. Leiam comigo. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Que você está aqui nesta manhã, não por obra sua, não pelo um convite que você recebeu de um homem. Você está aqui porque o próprio Deus te trouxe. Você está aqui porque Deus moveu os céus e terra para você ouvir a palavra dEle, o Evangelho de Cristo. Ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o trouxer. Esta graça que nós não merecemos, que nós não sabemos explicar muitas das vezes, que falta palavras nos nossos lábios. Foi com esta graça
que Ele nos alcançou. É por isso que no versículo 37, não leia, nós já lemos bastante. Todo aquele, eu quero frisar de novo, é todo do grego, todo mesmo, todo, que o Pai der a Jesus. Em determinado momento da sua vida, ele vai a Cristo. Paulo, ele termina Romanos capítulo 8, dizendo algo maravilhoso, um cântico de vitória. O que me pode separar do amor de Deus? Talvez a morte, talvez a fome, a nudez, a espada. Mas ele continua dizendo, pois eu estou certo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a dor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a mim, nem as suas escolhas. Mas a palavra fala que escolha, pois, a vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus te guiando, se você é um verdadeiro crente, se eu sou um verdadeiro crente, a palavra fala que você conhece a árvore pelos frutos. Às vezes encontramos uma árvore bonita, mas os frutos são incomíveis, são ruins, amargos. Você conhece o verdadeiro cristão pelas suas obras, porque você não faz para ser salvo, você não vem ao culto para ser salvo, você não oferta a Deus os seus recursos financeiros para ser salvo. Você faz tudo isso porque um dia Deus te alcançou, Deus te salvou, Deus nos alcançou, Ele nos elegeu e Ele nos glorificou no Filho. E a cada dia Ele tem nos santificado. A salvação é obra exclusiva de Deus na vida do homem. E a última verdade tratada no Sino de Dort é a perseverança dos santos. Mais uma vez, 37 diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei aquele que vem a mim. Versículo 39. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Versículo 40. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No 47, mais uma vez diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Meus irmãos, tem aqui um professor. Esse verbo que diz no 47, esse tem, não quer dizer, está no imperativo, é que eu tenho esta Bíblia, eu tenho, eu não tive, eu não vou ter, eu tenho. A palavra fala, quem crê em mim tem a vida eterna. Você crê em Cristo, você tem a vida eterna, você não vai ter, você já tem ela. E a palavra fala que nada pode tirar da sua mão. Você crê em Cristo de todo o seu coração, você já tem a vida eterna. Louvado é o nome do nosso Deus. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de cada um de nós, é mérito dele, porque a obra redentora foi ele que realizou, foi ele que foi chicoteado, foi ele que foi humilhado, foi ele que foi estendido no alto madeiro. A palavra fala, maldito é aquele que é levantado no madeiro, e ele se fez maldito para que cada um de nós se tornasse bendito em nome dele, para que nós fôssemos aceitos pelo Deus Pai, para que nós alcançássemos o favor de Deus. Louvado é o nome deste Deus, que um dia nos salvou, que um dia nos resgatou. Glória a Jesus. E sabe quem nos ajuda a caminhar
não é a igreja, não é esta igreja, é Ele que nos ajuda a caminhar, é Ele que derrama desta graça todos os dias nas nossas vidas, é Ele que faz nos perseverar até o fim. Você já ouviu os relatos da igreja primitiva? Muitos foram mortos nas arenas, entregues a leões. Roma perseguiu os cristãos, a qual Nero colocava como luminária nas ruas de Roma, muitos cristãos queimados. Sabe aquela fé que aqueles irmãos teve? É a mesma fé que está no meu e no seu coração, meus irmãos. É a mesma fé que é gerada por este mesmo Espírito Santo. Louvado é o nome deste Deus que operou no passado e que opera nos nossos dias, que derrama da tua graça, que derrama do teu Espírito, que salva pecadores como nós, para a sua glória. Glória a Jesus. Leia comigo, já estou finalizando. Volte um capítulo só. João 5, 24, nos diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Olha que bênção, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Sabe o julgamento que todo homem vai passar naquele grande tribunal, quando Deus vier julgar toda a humanidade? Você não vai passar por ele, porque você creu em Jesus nesta vida. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você passou da morte para a vida. Você estava morto, você não tinha escolha, mas Ele te ressuscitou para que você alcançasse favor aos seus olhos. Ele te salvou. Não fui eu que te salvei, não foi esta igreja que te salvou, foi o próprio Deus que te salvou. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. João 10, não precisa abrir, eu vou ler 2 versículos. João 10, 27 e 28 nos diz: estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Louvado é o nome do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar naquele grandioso dia, o dia que ele voltará para buscar a sua igreja. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, você também não sabe, mas ele sabe, e ele está preparando um povo. Nós anunciamos a volta de Cristo. Ele vai voltar todos os dias, mas nós devemos perseverar, conhecer as doutrinas da graça, conhecer aquilo que Cristo fez por mim no seu local, no seu favor. Nada pode nos separar do amor de Deus. A falsa certeza da salvação é um problema também. A falsa certeza da salvação é quando uma pessoa pensa que é salva e não é. Aí nós encontramos o que nós vemos aí na religião aí fora. Você que está aqui e você que está nos ouvindo, não busque ser simplesmente um cristão de aparência, busca ser verdadeiramente aquele que foi comprado. Viva uma experiência com Deus todos os dias, dê fruto na presença de Deus, porque um dia você alcançou favor aos olhos de Deus, não pelas suas obras, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez no nosso lugar, por aquilo que Cristo pagou. Esta é a mensagem do Evangelho. Eu queria terminar, meus irmãos, lendo com os irmãos uma doxologia, um louvor a Deus, em Romanos, no capítulo 11. Eu vou ler, que nos diz 11:33 até o 36. Eu vou ler, não precisa abrir.
diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inconsoláveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que seja recompensado? Porque todas as coisas são dele e para ele, e por meio dele seja a glória eternamente. Amém. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome deste Deus que um dia nos salvou. Louvado seja este Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Glória a Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia, ó Deus. Glória a Jesus. Tu és santo, ó Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã sendo derramado. Glória a Jesus. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente Glória a Deus. irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, ó Deus. Aleluia, ó Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.
a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos mostrar, pra sempre negarás. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Convido a igreja a estar de pé. Se algum dos irmãos desejar glorificar o nome do Senhor, esteja em liberdade. Glória a Deus. Bendizemos, Senhor. Que grande és tu, maravilhoso és tu, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade, pelo projeto que o Senhor toda vez nos tem dado poder hoje, neste lugar. Te agradecemos para cada família que está aqui, meu Pai. Clamo para que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Senhor Deus. Fale, Senhor, tu conheces os nossos corações, tu és soberano, Senhor, mas tu também conheces, Senhor, as nossas necessidades. É verdade, ó Deus. Eu estou aqui, meu Pai, para te agradecer e para dizer Glória a muito Deus. obrigado, Aleluia, Senhor. porque a tua palavra, ela tem vida, a tua palavra, ela é verdadeira, Aleluia, Senhor. e tu, Senhor, és aquele Deus que nós tanto desejamos e tanto esperamos. Aleluia, ó Deus. Porque nós, na realidade, escolhemos o melhor, meu Pai. Glória a Deus. Nós escolhemos, Senhor, porque tu nos escolheste, não é? Nós aceitamos o teu chamado, o teu pedido. Amém, E Senhor estamos Deus. aqui para dizer, meu Pai, muito obrigado, mas novamente, Senhor, porque tu tens um projeto próprio para cada um de nós, para a salvação, Senhor. Amém, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, ela na realidade ela nos alimenta. Ela Aleluia, nos suporta, Senhor. Pai. É verdade, ó Sabemos Deus. que entramos aqui hoje, Senhor, fracos, Senhor, e sermos aqui alimentados por tu, preparaste este projeto e tu nos alegraste já no dia de hoje, Senhor. Obrigado por Amém, teres Senhor Deus. feito e ainda vais fazer no dia de hoje das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Senhor, nós glorificamos porque temos motivos para glorificar a Ti. Porque enquanto o mundo vai mal, em meio a estas coisas que estão acontecendo, nós encontramos o Senhor, que é a porta para a vida eterna. Uma vida que tudo isso vai passar, toda lágrima será enxugada, porque bendito seja o Teu santo nome. Ó Pai, nós queremos apresentar diante da Tua glória este culto e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aqui presente, os familiares aqui representados. Nós oramos, ó Pai, porque o nosso prazer, a nossa alegria é em breve e a nossa esperança é estar com o Senhor na eternidade. Ó Pai, bendito seja o Teu santo nome, porque nós temos um Pai que se preocupa com as nossas vidas, que nos ama e que demonstra o seu amor todos os dias, a todo momento. Embora muitas das vezes nós falhamos, fechamos os nossos olhos, mas o seu amor, ele é maravilhoso, porque ele nos constrange e ele nos faz olhar para a cruz e ver o amor do Senhor demonstrado em Cristo Jesus. Bendito seja a Ti, ó Deus, que não poupou o Seu único Filho em favor das nossas vidas. Ó Pai, nós oferecemos a Ti aquilo que nós temos, que é as nossas vidas em gratidão pela obra que o Senhor operou e ainda opera nas nossas vidas. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei vos assentar, meus irmãos. Este culto está encerrado. Quero despedir aqui dos irmãos que estão conectados conosco, desejando a todos a paz do Senhor Jesus.